O podcast Sul no Jogo abre espaço agora para a gente falar da Série B, os times do Sul na Série B. Começamos com o Coritiba. Coritiba que venceu a primeira fora de casa, né? Venceu a equipe do Vila 1-0. Se fala o recorte do Coritiba, é um time que não avançou para a fase final do campeonato estadual, contratou muito jogador que já foi embora, né? O último caso é o Cerutti, Ezequiel Cerutti, fez apenas 2 gols no Coxa, os 2 gols marcados na goleada de 5-0 contra o Paraná, né? Se esperava muito dele, nada. Agora, o retorno do Henrique na zaga do Coritiba dá um pouco mais de experiência ali, um elenco que mescla ali jogadores com mais idades e alguns mais jovens. Teve a conquista do Sub-20 contra o Botafogo neste domingo, né? Depois de empatar as 2 partidas, conquistou de maneira invicta nos pênaltis a Copa Sub-20. Se abre uma expectativa dos torcedores para que jogadores aí, do time de Sub-20 vá para o time profissional. O que esperar desse Coritiba, Ná? Porque, né, começa sempre ali meio patinando, depois dá uma crescida, e daí, lá na virada do turno, que a gente vai descobrir se vai engatar o acesso ou não. Eu acho que o Coritiba vai brigar pelo acesso, mesmo com o estadual sendo ruim. Eu acho que ele está ali no bolo. Esse ano nós vamos ter 8 equipes aí, 9, que você pode apontar, vão brigar. O Operário é mais um, que há muito tempo está organizado e deve chegar, venceu bem o Cruzeiro. Cruzeiro que eu acho que iria aprender o caminho das pedras. Começou mal o campeonato, né? Mas o Operário não tem nada a ver com isso, ganhou o jogo. Curitiba também não. O Curitiba está passando um momento muito delicado, né, porque o presidente está internado em estado ruim, com Covid, né, o Folador, né? E eu estou com o Bacelar na cabeça há algum tempo. Enfim, uma discussão que eu tive aí num grupo de amigos. Mas o Folador não está bem, a gente deseja melhoras a ele, não é uma situação fácil, eu passei por essa situação, e claro que isso mexe com todo o ambiente. Mas esse final de semana foi muito especial, né? Porque você vence um jogo fora de casa, importante, dentro daquilo que falávamos há pouco, quem quer tal meta tem que fazer esses pontos. O Coritiba foi a Goiânia, venceu o Vila Nova. Fundamental vitória, em termos de resultado. O principal reforço do Coxa é o Henrique, né? Zagueiro, experiente, jogador que vestiu grandes camisas, que está aí, que já ajudou o Coritiba a subir para a Série A uma vez, né? Quando foi revelado. E aí está a junção dos assuntos. Ganhar a Copa do Brasil Sub-20 fez muito bem para o ego e mostra um caminho. É o caminho que o Atlético tem há muitos anos. O caminho é a base. Precisa pontuar com bons jogadores? Precisa, claro, tem que ter cancha. Essa Série B vai ser a mais difícil, né, de todos os tempos, porque tem muitos clubes estruturados, clubes que são potências novas, que têm estrutura. O Brusque, o Operário, o Londrina, que está mal, mas tem condição, o CSA, que é um clube tradicional, mas tem uma organização, clubes que têm força histórica. A Ponte Preta não está bem, mas o interior de São Paulo é muito forte. Guarani, campeão brasileiro, né? Você tem esses clubes Náutico, que está chegando, Remo, que tem a torcida numerosa, e os campeões brasileiros, Guarani é um deles, claro, mas assim, Curitiba, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, você tem o Avaí, quer dizer, não é fácil essa Série B. Então, todo ponto, ele é precioso. Quando você passa a mesclar a solução, eu não estou dizendo que tem que pegar, o torcedor está empolgado com o título, então, pega esse time e põe na Série B, que é muito melhor que o que está jogando. Não, isso não existe. Mas, certamente, o Matheus Cunha, que fez, acho que 2 partidas com a camisa do Curitiba antes de ser vendido para fora, deve ter um Matheus Cunha nesse elenco aí, gente. Deve ter um Matheus Cunha que está pedindo passagem e que não joga. Então, cabe ao Morínigo, a direção de futebol, enxergar, não fritar os jogadores, mas colocar essa oportunidade ali, né, Rodrigo? Porque o título da base, ele é muito legal. As pessoas, o torcedor comemora, mas ele não é mais importante do que você revelar jogadores que vão trazer frutos ao profissional. Ganhar ou perder na base, ele não é tão doloroso, ele é mais lição, né, Rodrigo? E não, tem que cuidar para não queimar o jogador também, porque se você jogar uma pressão tão grande no jogador assim, o jogador que é o destaque, o cara entra no profissional, já se joga muita pressão em cima dele, o cara tem que vir resolver. Tem jogador que vem da base e resolve? Tem.
Tem, mas aí são casos isolados. Você tem que fazer o trabalho com ele, não pode queimar o jogador. Você pode até estragar uma carreira do jogador, você pode até prejudicar uma venda futura se você lançar o jogador aí, enfim, dentro de um caldeirão que ele não está pronto ainda. Uma competição como a Copa do Brasil Sub-20 é muito importante, é um título de exposição, é jogo transmitido em rede nacional, tem que comemorar, isso premia um trabalho eficiente feito de base, mas a transição para o profissional é uma coisa diferente. Você não pode pegar e sair colocando de qualquer forma. O Avaí estava passando por isso. Tem tanto jogador da base. E tem mais, tem muito treinador também que não gosta de usar o jogador da base. Porque não quer dar a cara a tapa. Não quer dar cara a tapa. Chega assim, eu quero que traga esses meus 4 ou 5 jogadores aqui, os meus bruxos, como a gente fala, trazem os meus e não dão oportunidade para os jogadores da base. Então isso é um trabalho que tem que ser olhado com muito cuidado. E você tocou num outro assunto interessante, que é o seguinte: a estrutura do clube, ela precisa ter um encaminhamento para que você use esses jogadores, né? Então, é fundamental você criar ambiente. Todo jogador que aparece na base com potencial, ele corre o risco de ser queimado no profissional, porque ele entra numa cobrança absolutamente diferente, vitrine diferente, tudo diferente. Agora, ele significa dinheiro. O Curitiba, nos últimos anos, ele perdeu muitas e muitas peças, né? A melhor venda foi o Ian Couto, que também pouco jogou com a camisa do Coxa e ainda nem estreou no City, é uma aposta de futuro do Manchester City. Mas quantos e quantos jogadores o Curitiba acabou desperdiçando? Quer ver um exemplo banal, bobo, e que não precisava ter saído do Curitiba, pelo menos do jeito que saiu? O Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito está no Corinthians, é bom jogador, tem sido destaque no Corinthians, né? Foi artilheiro do Brasileiro Sub-20 num vice-campeonato diante do Cruzeiro. Então, o Curitiba há algum tempo mostra que tem a base. Acontece que você, quando chega no profissional, é ebulição. Cuidar para essa transição ser bem feita é o próximo passo, né? Enquanto isso, vai somando os pontos que tem na Série B. O Rodrigo, eu tive na transmissão de Brusque e Vitória. Vitória é o próximo adversário do Coxa, e o Brusque me parece um time bem maduro, né, em termos de idade e experiência. O Pinduca está de volta com a gente, mas esse Vitória, que já tinha aprontado para cima do Inter, a gente estava falando de base, o segredo é esse, né? E eles estão soltando os meninos lá com o Ramon, que é um técnico que tem história com o próprio Vitória, né? E o Vitória vinha também, já para quem puxa a história, o Vitória vem de 2 anos ruins de Série B, até brigando para não cair, o Ramon assumiu, aquela eliminação, aquela classificação dentro de Porto Alegre virou a chave. Aí você pega o jogo, e foi bem interessante para quem acompanhou o jogo, o primeiro tempo do Vitória foi ruim, o Brusque foi lá, controlando naquela forma dele, fez 1-0, e quando vira para o segundo tempo, com 2 alterações, o Ramon virou completamente o panorama do jogo e conseguiu essa virada por 3-1, né? Dando uma moral para o Vitória, para a sequência aí, e dando moral também para o ramonismo, que eu não gosto muito desse termo, mas o ramonismo apareceu, classificou o time para a Copa do Brasil, né, para a próxima fase, e conseguiu essa vitória. O Brusque é um time que aposta no seu conjunto, mas a ver como vai ser agora, a partir dos próximos jogos. O Brusque joga contra o Sampaio Corrêa na terça-feira, o Brusque é terceiro colocado com um jogo a menos, que seria o jogo contra o Coritiba na quarta-feira, que foi adiado. A ver como vai ser o time do Brusque com os jogadores novos que chegaram, como é que eles vão agregar no time, se vão evoluir ou se o time evoluir, no caso, em conjunto, em cima de um time que já está jogando há muito tempo junto, né? Que é aquela escalação que você sabe do goleiro ao ponto esquerda, quando a gente fala, do início ao final, você sabe isso. Por exemplo, o Brusque trouxe um goleiro, Jefferson Paulino, da Inter de Limeira, teoricamente vem para ser titular. Aí está o Juan Carneiro, que era o goleiro da Série C. Agora, ele falhou pelo menos falhou em gols, pelo menos 2 gols, 2 gols do Vitória, acho que ele falhou. No gol da virada, né? No gol da virada. E aí, o que vai acontecer? Vão trocar? Então, tem vários jogadores que chegaram, porque tem que acabar aquele estigma do o time que deu certo desde 2019. Não, chegaram reforços. Felipe Souto, que é um meia experiente que estava no Ituano, o Gabriel Tagliari, que fez o gol da vitória, o segundo gol contra o Avaí, que é um meia de 24 anos, talentoso, que estava no Ituano. Então, tem jogadores que estão chegando para agregar e agora chega naquele ponto.
em você mexer naquela estrutura do time para ver se o time consegue evoluir ainda mais na Série B. Mas, de toda forma, você ter o Brusque saiu para 3 jogos seguidos fora de casa, para o jogo o Coritiba foi adiado, e desses 3 jogos fora de casa ganhou 2, do Londrina e do Avaí. Então o aproveitamento está maravilhoso. O jogo do Londrina eu transmiti, né? O Pirambu voltou para o Londrina. Eu tenho, olha, para mim o Londrina foi prejudicado no gol do Brusque ali, o lance em super impedido, né? Lance em impedimento. Mas o Londrina repete o início, viu, Pinduca, do Campeonato Paranaense. Ele empata ou perde, levou um tempão para ganhar, só que dessa vez não entram 8 de 12, né? Dessa vez você tem que somar ali 45 pontos, né? Contra camisas mais importantes. Eu acho que o Londrina, que tem o Náutico pela frente, ainda vai cumprir um bom papel. E o Avaí, ele está lá embaixo, mas ele tem 4 jogos, né? Ele teve esse jogo de hoje adiado contra o Remo. Se ele ganha e pula para 7, ele já aparece ali mais perto do grupo de classificação a 1 ponto. Então não há desespero. Acho que o trabalho do Avaí, né, Rodrigo, é muito regular na temporada. Time, o Avaí, ele tem a mesma batida, né? O Avaí passa por um momento também de alguma certeza. O primeiro jogo foi uma derrota para o Coritiba, mas foi uma situação diferente, porque eles só jogaram com 3 titulares por causa do jogo contra o Atlético na Copa do Brasil, e é um time que teve essa virada a partir do momento em que ele perdeu para o Brusque num jogo muito ruim, foi desacreditado e fez um partidaço contra o Vasco. É um time que trabalhou bem, conseguiu fechar o espaço, com o Getúlio, com o Jonathan, Vinícius Leite, com o Renato, e o time trabalhou bem contra o Vasco. Então, o jogo contra o Remo seria para consolidar essa fase. O jogo foi adiado, e aí vai ter uma pedreira, que é contra o Goiás. E para piorar a situação, o Bruno Silva, que estava suspenso do jogo com o Remo, o jogo não aconteceu, então ele está suspenso no jogo contra o Goiás. Mas a vitória contra o Vasco pode marcar um ponto de virada no Avaí, que não teve uma arrancada boa na Série B, depois do péssimo jogo contra o Brusque. Vamos ver se essa boa fase, esse bom jogo que fizeram contra o Vasco, vai aparecer nas outras partidas. Costumo dizer que uma boa fase se concretiza numa sequência de 3 ou 4 jogos. Então vamos ver se o Claudinei consegue engatar essa sequência. Detalhe, o Avaí não foi ao mercado, para não dizer que não foi, trouxe um volante, o Jean Kleber, que jogou no CSA, é o único jogador que veio pós-campeonato estadual. Então é um time que não foi ao mercado. O Brusque que trouxe um monte de gente depois do estadual. O Avaí não foi ao mercado depois do estadual e ainda perdeu o Giovani, que foi o autor do gol do título que o Cruzeiro chamou, né, para reforçar lá, e aí não houve reposição. Eu estou curioso para ver como é que vai ser a sequência do Avaí sem ter reforçado depois do Catarinense e ainda precisando de muita coisa para evoluir, mas a vitória contra o Vasco tranquilizou. Você falou aí do jogo contra o Goiás, certamente não será fácil. Eu tive na transmissão de Brasil e Goiás na sexta-feira. O Brasil, que não tem um bom time, virou o jogo para cima do Goiás. O destaque é o Aleph Manga, né? No time do Goiás, jogador que jogou o Campeonato Carioca muito bem. O Brasil foi na base do entusiasmo em casa. Como os times ainda estão se montando, conseguiu a vitória ali, mas eu acho que o Brasil vai passar alguma dificuldade aí, vai visitar o CRB. Agora, jogo de Brasis, né? Clube de Regatas Brasil contra o Grêmio Esportivo Brasil. E para não deixar passar, acho que emblemática a vitória do Operário sobre o Cruzeiro, viu, Pinduca? Porque mostra como esse clube está organizadinho, está amadurecendo a ideia de subir mais uma divisão, né? É uma cidade que compra muito o Operário, Ponta Grossa abraça, é uma coisa meio chapecoense, né? Para quem conhece as regiões, assim, e o Operário vem numa batida muito firme. E você venceu o Cruzeiro, que no ano passado tirou a última chance de acesso do Operário num jogo tumultuadíssimo de arbitragem, significa muito. O Operário vice-líder, 5 pontos atrás do Náutico, mas na Série B você tem 4 campeões, né? Claro que tem muito campeonato ainda, mas eu acho que o Operário vai incomodar. E detalhe, o Operário do Matheus Costa, né? Matheus Costa, que é um baita treinador, né? Teve aqui no futebol paranaense, no futebol da capital, né? No Paraná Clube, não deram muita bola para o Matheus Costa, conseguiu se achar na equipe do Operário. Eu faço uma pergunta para vocês dois aí, Operário, Curitiba, Avaí e Brusque, desses 4, alguém sobe? Difícil, né? A gente está bem no começo aí. Eu acho que pode subir até mais de um desses 4. Uma coisa eu vou falar para vocês. Dos
4 campeões brasileiros, né? São 5 com o Guarani, mas o Guarani está há mais tempo na Série B. Coritiba, Cruzeiro, Vasco e Botafogo não vão subir juntos. Juntos não vão subir. Você vai ter 1, 2 aí desses que vai subir. Eu acho que o Curitiba tem chance, acho que o Operário tem boas chances. Acho que o Avaí tem feito há algum tempo o trajeto, né? Então ele é um clube que se habituou a isso, e o Batistotti já falou algumas vezes que não vê problema, porque está estruturando o clube. Então você sobe, pega a receita, se puder se mantém, se não puder volta, e não tem desespero. O Brasil e o Londrina não vejo chance de subir, acho que o trabalho é para se manter, e o Brusque eu vou deixar o Rodrigo falar. Não, o Brusque, a missão é 45 pontos, ponto. A missão é 45 pontos. Agora você pensa o seguinte, até para contextualizar para quem não acompanha, o Brusque só está jogando a Série B no seu estádio porque não tem público. Porque se tivesse público, teria que jogar ou em Joinville, 115 quilômetros à esquerda, ou em Floripa, 115 quilômetros à direita, porque a capacidade do estádio é de 10 mil. Agora você imagina, o Brusque subindo para uma Série A, e ano que vem vai ter público, vai jogar onde? Como é que você vai querer manter um clube jogando a 100 quilômetros daqui? Isso é impossível. Então, é muita coisa, o Brusque não está pronto para subir para a Série A. Eu acho importante essa gordurinha no começo, essas 3 vitórias, Ponte Preta, Londrina e Avaí, para que o time tenha tranquilidade. Eu acredito que o time tenha condição de fazer uma Série B tranquila. Tranquila, eu digo que para não se incomodar com o rebaixamento. Agora, pensar em algo mais em cima, a questão não é nem pensar em qualidade de time, mas sim na estrutura do clube em si. A gente até pode falar mais sobre isso mais à frente. Um clube que não tem divisão de base, que tem o seu CT precário, joga num estádio alugado e tem muita coisa que precisa evoluir para pensar em Série A. Mas se manter na B é uma meta mais do que... é um título, é uma permanência tranquila na Série B, até por causa de receita e para o time se estruturar.